Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, você que está nos assistindo no YouTube e você que está nos ouvindo e também aqui nos assistindo no Spotify. Conforme prometido no vídeo anterior, nessa aula nesse vídeo nós vamos falar sobre gestão do tempo e o método que eu usei para vencer a procrastinação. E deixa eu adivinhar por que que você está aqui. Tenho certeza que você viu o vídeo sobre a matriz de Eisenhower. Se não viu, volta lá e assiste. Ao ver esse vídeo, você concordou com tudo, mas não fez nada. Você sabe exatamente o que precisa fazer, sabe o que é importante, sabe o que é urgente, sabe o que deveria estar no seu quadrante 2 da sua vida, mas aí quando chega a hora de fazer, você não faz. Você vai lá, abre o documento e fica olhando para a tela em branco. Você sabe que precisa estudar aquele conteúdo, mas de repente lembrou que precisa organizar lá uma gaveta de roupa. Você deveria estar trabalhando no projeto mais importante da sua vida e por vezes está respondendo e-mails ou WhatsApp que em muitos momentos não só poderiam esperar, como era até desnecessário responder. E aí no fim do dia você olha para o relógio e pensa, onde é que foi parar o meu tempo? Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas por que eu não fiz? Turma, isso tem um nome. E não é preguiça, é procrastinação. E a diferença entre preguiça e procrastinação é brutal. Preguiça é não querer fazer nada. Já a procrastinação é saber que você precisa fazer, querer fazer e mesmo assim não fazer. É um conflito interno, um dos mais frustrantes que existe. Isso eu posso afirmar com certeza. Você aí, meu amigo, minha amiga, você não é preguiçoso, você não é preguiçosa. Você só está procrastinando. E isso é muito pior. Porque você sabe que está se sabotando, mas não consegue parar. E olha, eu sei como é. Eu já estive exatamente aí, olhando também para uma pilha de processos que precisavam, por vezes, de parecer, sabendo que cada dia de atraso complicava ainda mais a minha situação. E mesmo assim, abria uma outra aba no navegador, vasculhando coisas desnecessárias. Eu já estive aí no seu lugar que está tentando estudar para um concurso e fica divagando, procurando o que fazer para se distrair do estudo. Eu já estive na situação de quem tinha uma aula para preparar e aí ficava lá horas pesquisando até coisas que nem eram essenciais para a aula. Então hoje, turma, eu vou fazer algo diferente, tá? Eu não vou te dar aqui nenhum truque milagroso. Eu vou mostrar para vocês por que vocês procrastinam. E eu vou falar sobre os 3 tipos de procrastinação que existem e o método que eu usei e que qualquer pessoa pode usar para vencer isso. Porque o problema, gente, não é falta de técnica. E muitas vezes é falta de entendimento sobre o que de fato está acontecendo dentro de você. Mas antes de eu te ensinar qualquer método, você precisa entender uma coisa. A procrastinação, ela não é um defeito de caráter. Ela é um mecanismo de defesa emocional. É isso mesmo, é um mecanismo de defesa emocional. Porque você não procrastina porque é fraco. Você procrastina porque o seu cérebro está te protegendo de algo que ele considera uma ameaça. E existem 3 tipos principais de procrastinação, cada um com uma ameaça diferente. Anota aí o primeiro tipo, a chamada procrastinação por medo. Você adia o que tem para fazer porque tem medo de fracassar. Ou pior, tem medo de não ser perfeito, de não atender àquela expectativa perfeccionista que você mesmo criou. Então pensa comigo, enquanto você não começa, o projeto ainda é perfeito dentro da sua cabeça. Enquanto você não escreve, o texto que você vai escrever
é brilhante. Enquanto você não apresenta, a apresentação é impecável. Mas aí no momento que você começa se depara com a realidade. Vai ter erro, vai ter imperfeição. Se você tem medo de não ser bom o suficiente, procrastinar é a forma de manter essa sua ilusão do perfeito intacta. Eu vejo isso direto com alunos, já vi muito com alunos na graduação, vi muito com alunos quando eu ensinava, eu era professor de cursinho preparatório para concurso. Eles adiam ou adiavam começar a estudar para determinadas provas, muitas vezes o estudante de direito para a prova da OAB, porque enquanto eles não começavam, ainda era possível ser aprovado na primeira tentativa, de maneira ilusória. Mas aí quando eles começavam a estudar de verdade, eles se deparavam com a dificuldade real, meus amigos. E isso dói demais. Eu lembro bem, tanto quando eu era professor da graduação, que como eu disse também quando professor de cursinho, os alunos que estavam se preparando para a OAB ficavam retardando o estudo para a OAB por medo. Porque a partir do momento que ele começasse a estudar, era como se ele colocasse aqui na testa e dizer, estou estudando para a OAB e eu preciso passar. Porque muitos carregam consigo a vergonha de fazer uma prova a primeira vez e não passar. O que isso hoje é uma coisa absolutamente normal. Devido à falta de preparo, é claro, e aí eu não vou aliviar para isso, como também devido à dificuldade da prova, às vezes uma questão emocional. Então já vi muito isso, os estudantes por medo, procrastinando o início daquela preparação, porque aí, a partir do momento que ele inicia, além das dificuldades do caminho, da resiliência necessária para continuar esse processo, eles têm medo do resultado, têm medo de falharem. Um segundo tipo de procrastinação, gente, é a chamada procrastinação por aversão. O que é isso, Anderson? A tarefa, ou é uma aversão à tarefa, ao que você precisa fazer, é aquela situação onde você adia porque o que você precisa fazer você considera chato, difícil, desconfortável e não tem nada de errado nisso. É humano. E o nosso cérebro, ele é programado para buscar o prazer e para evitar a dor. E tarefas difíceis doem. Mentalmente, emocionalmente, cognitivamente. Então o cérebro, ele faz o que ele foi treinado para fazer. Ele te distrai, ele te oferece algo muito mais fácil, mais gratificante e mais imediato. Você precisa escrever aquele relatório técnico e entregar lá no seu trabalho, o cérebro te oferece. Mas você não quer dar uma olhadinha primeiro lá nas redes sociais? São 5 minutinhos e os 5 minutinhos viram 50. Porque o seu cérebro ele está fugindo da dor, da aversão que aquela tarefa ocasiona. Um terceiro tipo de procrastinação, gente, é a chamada procrastinação por falta de clareza. Você adia o que tem para fazer porque não sabe exatamente o que precisa fazer. Você não sabe por onde começar, não sabe qual é o próximo passo. E essa é uma das mais traiçoeiras. Porque aqui você acha que está procrastinando por preguiça. Mas na verdade você está travado por uma sobrecarga cognitiva. Porque quando a tarefa que você tem para fazer é vaga demais, por exemplo, preciso organizar minha vida, preciso melhorar minha carreira, preciso estudar para um concurso. O seu cérebro ele não consegue processar isso. O seu cérebro ele precisa de clareza, ele precisa saber qual a primeira ação específica. E enquanto você não dá essa clareza a ele, ele vai ficar parado, travado. E você interpreta isso como procrastinação. Então não é eu vou organizar a minha vida. Eu vou a partir de amanhã acordar
tal hora. Eu vou melhorar minha carreira. Não, a partir de amanhã eu vou estudar livro tal, conteúdo tal para melhorar as minhas habilidades. Vou estudar para concurso a partir de 8 da manhã. Vou estudar direito constitucional, de tema de direitos fundamentais. Estou trazendo exemplos específicos, tá? Porque o seu cérebro, ele quer uma primeira ação específica. Quando ele falta essa clareza, você fica ali procrastinando, tá? Então, gente, e aí antes de você sair aí correndo atrás de app, de produtividade, técnica Pomodoro, se pergunte para você mesmo, qual o seu tipo de procrastinação? Porque o método que funciona para vencer cada uma delas é diferente. E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Tá? E eu vou falar para vocês, agora eu vou mostrar para vocês um método que eu uso. E não é um método, na verdade, são 3 situações, porque cada tipo de procrastinação exige uma abordagem diferente. Vamos para a primeira estratégia, ou o método 1. Eu falei que era um método, mas que são 3, mas vamos dividir em estratégias, tá? Uma estratégia de atuação para cada tipo de procrastinação. Vamos lá, estratégia 1, para vencer a procrastinação por medo. E para isso, você precisa reduzir o tamanho da ameaça. Se você adia algo porque você tem medo de falhar ou de não ser perfeito, a solução é você quebrar essa tarefa em pedaços tão pequenos que não dá mais medo. E não só eu, como muitos estudiosos de produtividade e gestão do tempo chamam isso de a regra dos 2 minutos. Se o que você tem para fazer leva menos de 2 minutos, faça agora. Se leva mais, quebre ela em subtarefas de 2 minutos. Se você tem uma coisa para fazer que vai levar 10, 15, quebre em subtarefas de 2 minutos. Às vezes você tem medo de escrever aquele relatório lá de 20 páginas. Cara, não escreve o relatório de 20 páginas. Abre o documento. Só isso já vai levar alguns segundos. Documento aberto, escreve o título. Só o título vai levar lá mais 30 segundos. Estou trazendo um exemplo. O título está escrito, escreve lá os tópicos principais, 3 linhas, levou 2 minutos. Percebeu o que aconteceu aqui? Você começou. E começar é 80% da batalha contra o medo. Porque uma vez que você começa, o medo diminui. A tarefa deixa de ser essa coisa gigante, assustadora, e vira algo concreto que você já está fazendo. Eu uso isso toda vez que eu tenho que escrever algo maior, como um parecer mais complexo, uma denúncia mais complexa. Quando eu preciso preparar, às vezes, um conteúdo de uma aula mais complexo. Então, eu não penso, eu vou escrever o parecer, o conteúdo todo. Eu penso, eu vou abrir o processo, eu vou ler a primeira página. No meu caso, eu vou ler o inquérito policial, depois eu vou para a denúncia. E depois eu vou analisar os depoimentos e por aí vai. Quando eu vou preparar uma aula para a plataforma Além do Diploma, quando eu vou preparar o conteúdo de um vídeo para gravar aqui para vocês, pessoal do YouTube, Spotify, eu primeiro abro, pesquiso, olho os meus livros, começo a montar a estrutura que eu vou falar para vocês. E tudo isso não é de uma vez. Às vezes eu passo uma semana montando um roteiro desse, uma aula dessa, um conteúdo desse que eu estou trazendo hoje. Então, aos poucos, tá? Eu penso, porque quando você pensa que você vai começar ali devagar, abrindo a primeira página, quando você termina a primeira página de escrever ou a primeira página de ler, às vezes você pode fazer um pequeno rascunho, por exemplo, e assim você vai dando continuidade. Então, gente, você precisa quebrar essa grande ameaça que é essa tarefa que você tem, que você procrastina por medo, em pequenos pedaços, tão pequenos que o seu cérebro vai deixar de registrar aquilo como uma ameaça.
Porque ao invés de você dizer que eu tenho que escrever minha monografia, ai meu Deus, minha monografia. Eu vou me sentar e vou fazer 2 minutos aqui o nome da minha monografia. Depois que eu tirar mais 2 minutos, eu vou fazer aqui um título, subtítulo do capítulo. E aí você vai, aos poucos, colocando o conteúdo naquele documento e aquela tarefa vai avançando devagar. E aí quando você olha para trás, você vê o tanto que avançou e aquilo já não parece mais tão grande quanto era. E é aí que você começa a vencer essa procrastinação e a ganhar tempo. Ok? Estratégia 2 para vencer a procrastinação por aversão à tarefa. E para isso, gente, você precisa criar aqui uma fricção reversa. Porque é o seguinte, se você adia porque a tarefa é chata, porque a tarefa é difícil, você precisa fazer 2 coisas. Aumentar a fricção para procrastinar e diminuir essa fricção para começar. Mas Anderson, não entendi nada. Como é esse negócio aí da fricção? Gente, quando eu falo em aumentar a fricção para procrastinar, significa você eliminar as distrações. Não no sentido motivacional, tá? Mas no sentido físico. Por exemplo, celular no modo avião, ou então você bota lá em um outro cômodo, os navegadores lá no computador fechado, tá no quarto, porta fechada, fone de ouvido ou aqueles abafador de ruído. Você cria barreiras físicas entre você e a distração. E isso é que é criar a fricção. Porque quando o cérebro busca a fuga, ele vai pelo caminho mais fácil. Mas se você dificultar o caminho, ele desiste e volta para o trabalho. Entendeu? E diminuir a fricção significa preparar tudo antes. Então, se você precisa estudar, você já deixa o seu material aberto na página certa, deixa o caderno pronto, deixa a mesa limpa, vai colocar a sua garrafinha de água lá, o seu café, e quando chegar a hora, gente, você só vai sentar. Se você precisa treinar, correr, já deixa a roupa de treino lá separada, tênis, meia, deixa tudo na cadeira. Você acorda, vê e já sabe, pô, é só vestir e ir. Eu faço isso com tudo hoje na minha vida. Quando eu tenho aula no dia seguinte, eu deixo o material aberto no slide certo. Anderson, aula de quê? Eu faço alguns cursos e mentorias. E quando eu já sei o determinado horário que eu vou fazer, eu já deixo aqui o meu computador todo no ponto. Só para eu sentar e começar. Notebook na mesa, o cafezinho aqui, já é tudo organizado. Quando eu acordo, não tem fricção, gente. É só começar. Quando eu vou correr da mesma forma, deixo lá minha roupa separada. Tênis, roupa, gel de carboidrato, principalmente quando é no sábado aí, que a gente vai fazer uma corrida mais longa. Mas eu já deixo ali tudo no ponto. Então, quando você faz isso, você está competindo contra o seu cérebro procrastinador. Então, jogue sujo, facilite o que é certo para ele e dificulte o que é errado. Deu para entender? Facilite o que é certo, ou seja, vai para atividade física, já deixa tudo pronto. Ou seja, eu tornei mais fácil o meu caminho para atividade física porque tá tudo ali, meu material que eu vou utilizar, meu material de estudo tá todo pronto para eu começar. Então estou facilitando o que é o certo e estou dificultando o que é errado. Vou estudar, fico sem um celular. Vou preparar a aula, vou escrever um relatório, um texto, um livro. Barulho, abafador, fecha a porta, avisa a família. Tenta evitar todo tipo de interferência e distração. E para isso você tem que criar as dificuldades, certo? Show de bola, gente. Estratégia número 3, que é para vencer aqui a procrastinação por falta de clareza. E para vencer essa procrastinação, você precisa transformar sua intenção em ação. Porque se você adia porque não sabe por onde começar, você precisa de mais especificidade.
Como eu disse antes, não adianta escrever, estudar para concurso. O seu cérebro não sabe nem o que fazer com essa informação. Escreva, segunda, 7 horas da manhã, eu vou abrir o livro de Direito Constitucional na página número 47. Eu vou abrir a Constituição e ler os artigos do 5º ao 8º. E vou fazer um resumo do que eu li. Isso é ser específico. Não é organizar a minha vida. Domingo, 10 da manhã, eu vou sentar na mesa da cozinha ou na mesa da sala com papel e listar lá 5 coisas mais importantes que eu vou fazer na semana que vem. Isso se chama, meus amigos, intenção de implementação. Você transforma o eu quero em o eu vou fazer X no dia Y às Z horas no lugar W. E quando você faz isso, a sua taxa de execução sobe 30%, de 30% para 90%. Porque o seu cérebro ele não precisa mais gastar energia decidindo. Ele só executa. Então, essas 3 estratégias, quebrar a ameaça, criar fricção reversa, seja para o bom sentido ou mau sentido, e transformar intenção em ação. Essas 3 estratégias resolvem 90% da procrastinação que você enfrenta. Mas tem algo ainda mais poderoso. E isso eu guardei para o final. E é sobre isso que eu vou falar agora. Deixa eu trazer para vocês exemplos práticos de como eu uso isso na minha vida e como você pode aplicar na sua. De como eu vejo alunos e mentorados utilizarem isso em suas vidas e como vocês podem aplicar nas suas. Um exemplo, como promotor de justiça, às vezes eu recebo um volume grande de processos bem pesados, complexos, crimes complexos, investigações complexas, hoje envolvendo tanto crimes mais violentos como corrupção, organizações criminosas, e são dezenas de volumes para ler. E isso é muito fácil procrastinar, porque só de olhar você já sente o peso quando você abre, que é um processo que tem 10 mil páginas. Então eu não olho para o processo como um bloco, eu quebro ele. Primeiro eu vou lá, como eu disse, eu vou ler o relatório inicial. Se for um processo judicial já existente, vou lá para o inquérito, depois para a denúncia, analisar as teses de defesa, ver os depoimentos em audiência, por exemplo, para ao final fazer uns memoriais. Eu vou por partes, e aí eu vou marcando os principais pontos, vou identificando as testemunhas, e aí assim você vai, cada pedacinho, vai levando lá 15, 30 minutos. E aí quando você faz pedacinho por pedacinho, no final da semana, aquela sua manifestação, por exemplo, ela está pronta, sem procrastinação e sem peso. E detalhe, hoje você pode usar a IA para te ajudar. À medida que você vai fazendo, por exemplo, a leitura de um processo, de um procedimento, eu não sei qual é a IA que você utiliza, mas na medida que você vai fazendo, você pode ir já colocando um pequeno resumo dentro da sua IA. E ao final, você pede a ela para colocar aquele resumo de uma maneira organizada e até numa ordem cronológica. E ela já vai te entregar tudo prontinho, organizado, com a correção do português. Ainda dá para você até pegar o processo, as principais peças, jogar dentro da IA, dependendo da sua IA, e pedir para ela fazer um resumo. Mas isso não vai te impedir, e não deve, de você ler o processo, porque ela vai passar batida em muita coisa. Mas ela também vai trazer informações que você passou batido. Por isso que eu utilizo, e eu indico que se utilize a IA como uma fonte potencializadora do que você já tem. Então, se eu vou fazer um relatório desse, eu posso pegar as principais peças, jogar lá dentro, pedir para ela resumir,
ao ler as peças principais, eu vou fazendo um pequeno resumo, junto tudo e peço para ela me trazer as informações. Olha como aos poucos você vai deixando tudo organizado. Um segundo exemplo, gente, como professor, para alguns preparar a aula dá preguiça. Eu não tenho essa preguiça. Mas assim, não esse tipo de aula que eu preparo hoje, mas quando eu preparava aula para o direito, em muitos momentos eu tinha preguiça. Porque você sabe às vezes que vai levar tempo, que existe concentração e que você tem que preparar um slide. E eu sempre me achei muito perfeccionista nisso. Embora sempre tenha sido prático, mas eu sempre tento trazer o melhor daquilo que eu estou entregando, dentro do meu melhor. Então aqui eu não diminuo a fricção. Para eu preparar uma aula, eu deixo tudo preparado. Computador ligado, eu estou gravando um vídeo aqui para vocês no YouTube. Quando acabar aqui, eu vou organizar e preparar uma aula lá para o módulo de comunicação, na verdade, para a trilha de comunicação, do poder da comunicação da plataforma do Além do Diploma, que se falando sobre emoção na comunicação. O computador já está ligado, a minha apresentação já está aberta, a bibliografia está ali do lado, já está listada. Eu defino o horário, segunda-feira, 7 da manhã, revisar slides de 1 a 10. Não é preparar a aula, é revisar os slides de 1 a 10. Então, eu vou por partes. E, gente, isso parece besteira. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, essa clareza, quando você faz, já elimina 90% da procrastinação. Então, primeiro eu preparo o esqueleto da minha aula, por partes. E não é tudo em um dia só não, tá? Depois do esqueleto da minha aula montado, eu deixo ela toda organizada, aí vai para os slides. Depois dos slides encaminhados, eu vou revisar todo o esqueleto da aula, ver se está tudo ali, junto, claro, com a minha bibliografia. Vou preparar ali também, ver se os slides estão batendo com as informações, porque durante a aula eles vão saindo, então vou fazendo tudo isso aos poucos, mas com clareza, eliminando aí a procrastinação. Um terceiro exemplo, gente, para quem estuda, e aí você está estudando para concurso, ou você mesmo está na faculdade, a procrastinação ela mata os sonhos, ela mata mais sonhos que a dificuldade das provas. Quando você aplica o método, ou por exemplo, identifique se você está com medo de não aprender, está com medo de fracassar, ou se você está com aversão à matéria, aquela matéria é chata, é muito conteúdo, ou é falta de clareza, você não sabe por onde começar. Medo, quebre em pedaços. Como eu disse, não estude direito constitucional, estude o artigo 5º, incisos 1 ao 10, por exemplo. Só isso. Depois você vai para o próximo. É aversão? Crie fricção reversa. Celular longe, aplicativo bloqueado, ambiente preparado. E diminua a fricção para começar. Deixe o material aberto lá na página certa antes de dormir. Faltou clareza? Seja específico. Segunda-feira, 18h30, mesa da biblioteca, caderno azul, capítulo 3, fazer 10 questões. Perfeito. Um quarto exemplo para você que é empreendedor. Empreendedor, ele procrastina de uma maneira diferente. Ele procrastina fazendo. Porque ele fica ocupado o dia todo com tarefas urgentes, mas que não são importantes. Se você se identifica, o problema é falta de clareza sobre prioridade. Você precisa definir qual uma coisa que, se eu fizer hoje, vai tornar tudo isso mais fácil ou até desnecessário. Pense nisso e proteja o seu tempo. Não é, cara, eu vou trabalhar no produto. É segunda de 9 às 11. Porta fechada, celular desligado. Trabalhar no módulo 2 do produto. Clareza elimina procrastinação. Tá, gente? Agora deixa eu contar uma história real para vocês que ilustra perfeitamente o que nós estamos falando.
O ano era 1829 em Paris. Um jovem escritor chamado Victor Hugo, ele acabava de fechar um contrato com a editora Gosselin para escrever um romance. O prazo, 1 ano. Parecia tempo suficiente, mas Hugo tinha um problema. Ele era um procrastinador profissional, muito mais do que eu e você. Em vez de escrever o livro, ele passou o ano inteiro lá fazendo tudo, menos escrevendo. Escreveu peça de teatro, recebeu amigos, explorou os bairros de Paris, participou de jantares, fez tudo, menos o livro. E aí, quando o prazo chegou, o livro não estava pronto. E não estava, na verdade, nem pela metade. A editora perdeu a paciência, deu um ultimato para ele e disse: Victor, você tem até fevereiro de 1831, 5 meses. Se não entregar, você vai pagar a multa de 1.000 francos por semana de atraso. E aí, Victor Hugo entrou em pânico. Ele sabia que precisava fazer, mas como fazer? Como vencer a procrastinação que o havia dominado o ano inteiro? E aí ele fez algo extremamente radical, algo que parece loucura, mas que ilustra perfeitamente o método que estamos falando. E o Hugo comprou uma garrafa gigante de tinta, comprou um chale cinza de lã que cobria o corpo inteiro, dos ombros até os pés, e trancou todas as roupas dele, todas as roupas formais de sair no armário. Ele literalmente se colocou, meus amigos, em prisão domiciliar. Para quem está se perguntando para que era a lata de tinta, é para ele escrever. E ele ficou sem roupas, só com esse chale. Sem roupas para sair. Ele não tinha como ser tentado aí pelas distrações de Paris. A única coisa que ele tinha era aquele chale, papel, tinta e a tarefa de escrever o livro. Era aqui uma fricção reversa no nível máximo. Ele aumentou a fricção para procrastinar a ponto de tornar impossível procrastinar. E diminuiu a fricção para trabalhar, porque tudo estava ali pronto, esperando. E sabe o que aconteceu? Durante o outono e inverno de 1830, Victor Hugo escreveu todos os dias, de manhã até à noite. E em 14 de janeiro de 1831, 2 semanas antes do prazo, ele entregou o livro completo. Sabe qual é o nome desse livro? O Corcunda de Notre Dame. Uma das obras mais importantes da literatura mundial. Tudo porque ele entendeu que não podia confiar apenas na motivação. Ele precisava criar um sistema que tornasse a procrastinação mais difícil do que o próprio trabalho. E é claro, você não precisa trancar suas roupas no armário, mas você precisa entender o princípio. E qual é o princípio, Anderson? Se você quer vencer a procrastinação, você precisa parar de lutar contra o seu cérebro e começar a redesenhar o seu ambiente, tá? Fica a dica. Olha, eu sei que procrastinação é frustrante, porque você sabe que está se sabotando e não consegue parar. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Você não está procrastinando porque é fraco ou porque é preguiçoso. Você está procrastinando porque algo dentro de você está tentando te proteger de medo, de dor, de sobrecarga. E o segredo, meus amigos, não é lutar contra isso com mais força de vontade. É entender o que está acontecendo, identificar o tipo de procrastinação e utilizar as estratégias certas. Então, antes de você fechar esse vídeo e voltar para o ciclo de procrastinação, responde 3 perguntas para você mesmo. Primeiro, qual tipo de procrastinação é a minha? É medo, aversão ou falta de clareza? Segundo, qual uma única tarefa que eu estou adiando há semanas que se eu fizesse hoje mudaria tudo? E a terceira, que estratégia? Quebrar ameaça, criar fricção reversa ou transformar a intenção em ação? Eu vou usar agora para começar. Porque olha, daqui a um mês você pode estar no mesmo lugar
olhando para a mesma lista de tarefas que você não fez, sentindo a mesma culpa e a mesma frustração. Ou você pode olhar para trás e ver que foi o mês em que você parou de procrastinar e de fato começou a executar o projeto da sua vida. O mês em que você entendeu seu cérebro e usou isso ao seu favor. Então, meu amigo e minha amiga, a escolha é sua. Mas escolha agora, porque amanhã você vai ter os mesmos medos, as mesmas aversões e a mesma falta de clareza. Se você não agir hoje, amanhã vai ser só mais um dia de procrastinação. E olha, gente, para finalizar, se você quer aprofundar e trabalhar esses temas de uma maneira mais profunda, produtividade, foco, gestão do tempo, disciplina e entender mais sobre procrastinação, eu tenho a plataforma Além do Diploma, onde nós temos trilhas que falam exatamente sobre isso. Trilha de produtividade, trilha de foco, trilha de gestão do tempo e procrastinação, trilha de comunicação, de mudança de mentalidade, dentre outros. Não é um curso solto de produtividade, tá? É um sistema completo com trilhas estruturadas que te ajudam aí a desenvolver as habilidades que a escola ou a faculdade não nos ensinaram. Se você quiser conhecer o nosso projeto, o link está na descrição desse vídeo. Clique, conheça e decide se faz sentido para você fazer parte da nossa comunidade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho e compartilha, tá, gente? Compartilha aqui com outras pessoas que você acha que esse vídeo vai fazer sentido, porque no próximo vídeo nós vamos falar sobre gestão do tempo. Porque você não precisa de mais horas no seu dia, tá? Isso é uma continuação direta desse tema. Anderson, lá no início você disse que ia falar de gestão do tempo. Sim, já fiz a introdução, mas no próximo nós vamos aprofundar, tá? Então, deixa um comentário aqui embaixo me contando que tipo de procrastinação você mais enfrenta, é medo, aversão, falta de clareza, e eu vou ler e responder todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus amigos, e até o nosso próximo encontro.